Olá, vamos começar aqui nossa aula sobre meteorologia. Vamos chamar de meteorologia física, porque a gente vai tratar de aspectos aqui da ciência, em essencial, questões da física. Meu nome é professor André Oliveira, estamos em 2020, em plena Covid. Vamos lá. Condições do tempo. O que são e como medir? Essa é a principal questão que a gente vai discutir hoje aqui. O que são as condições do tempo? E como medir as condições do tempo? O que ela interfere na nossa vida, né? Antes, precisamos ficar bem atentos para uma confusão que existe de duas palavras muito importantes no nosso dia a dia, mas que são muito confundidas. Clima e tempo. Clima não é igual ao tempo. Estão relacionadas, mas não são sinônimos. O tempo, o que é o tempo? São as condições momentâneas da atmosfera. Então, vamos ver como que está a atmosfera, que é essa camada grossa de ar que está aqui em torno da gente no nosso planeta. Quais são as condições que ela apresenta? Naquele determinado momento, ou durante um pequeno intervalo de tempo. Isso são condições de tempo. Agora, e o clima? O clima já são padrões de mudança de tempo de uma região ao longo do ano. Então, o tempo são as condições da atmosfera naquele momento ou num pequeno intervalo, né, durante um dia, durante 2 dias, e o clima é como que esses padrões de tempo, esses padrões das condições da atmosfera variam ao longo do ano. Então, vamos dar sequência aqui. Aqui essa tabelinha para dar uma diferença para a gente poder entender melhor essa diferença. O que é? Mais uma vez, tempo é o estado da atmosfera em um local em um determinado momento. Então, esse é o estado da atmosfera. Aí vamos para um exemplo lá embaixo. Hoje choveu durante a manhã no Rio, mas à tarde fez sol. Então, estou pegando um determinado momento. Na verdade, eu peguei 2 momentos ali, mas momentos próximos. De manhã choveu, à tarde fez sol. Isso é condição de tempo, que é para determinado momento ou um intervalo pequeno de tempo. E o clima é a condição média do tempo em determinado local, medido durante um longo período de tempo. Então não adianta você ver hoje, ver amanhã, ver depois de amanhã e falar do clima. Não, o clima tem que ser essa variação de tempo durante um longo período. Geralmente a gente divide em anos, né? No ano, como que fica as características médias do tempo, né, da condição da atmosfera durante o ano, nos períodos do ano. Escala temporal. O tempo é de curto prazo, definido em escala de horas, dias ou semanas. Então, se você medir as condições do tempo, as condições da atmosfera hoje, semana que vem, na outra semana, você ainda não está falando de clima. O clima precisa de um prazo maior. Então, o clima é uma avaliação a longo prazo, geralmente é definida após 30 anos de observação. Então, não adianta dizer, esse ano em janeiro não choveu muito, mas ano passado choveu. Mudou o clima? Não, mudou o clima. O clima ele é a média durante um período longo de tempo. Você vai estudar as condições de tempo. Agora, ficou uma confusão entre a palavra tempo, que deriva da evolução dos fatos, né? E a palavra tempo, que deriva das condições da atmosfera. Então, se você estudar as condições de tempo, as condições da atmosfera, você avaliar que houve diferença entre esse ano e o ano passado, não caracteriza uma mudança de tempo. Além das diferenças não serem gritantes, né, isso não caracteriza uma mudança de clima, uma mudança climática. O clima, ele avalia as condições do tempo durante todo o ano e durante vários anos. Então, durante o ano inteiro, a gente sabe que o clima, o tempo, as condições do tempo no Rio são, em média, chove muito em janeiro, mas esquenta muito. E isso vai ser avaliado durante vários anos, para ver se num ano mudou só um pouquinho, outro ano mudou só um pouquinho, mas na média está a mesma coisa. Então, se depois de 30 anos isso passou a ficar diferente, essa média mudou muito, estão acontecendo coisas que não aconteciam há 30 anos atrás, por exemplo, aí a gente pode falar de mudanças climáticas. A gente nem vai abordar tanto mudanças climáticas aqui, porque é
um tema bem mais amplo, que envolve muitos setores da sociedade, muitas áreas do conhecimento. Mas esse aqui é uma condição básica, entender o que é clima, o que é tempo, o que são condições de tempo, o que é meteorologia, é condição básica para falar de condições de mudanças climáticas. Então vamos lá, subárea. Elas são as duas subáreas da meteorologia, tanto o estudo das condições de tempo, quanto a climatologia, que é o estudo do clima, né? Da avaliação do clima e das possíveis mudanças climáticas. São duas subáreas da meteorologia que tem outras ainda. Variação. O clima, ele tem padrões que se repetem. Então a gente verifica se esses padrões estão se repetindo durante anos numa faixa ali aceitável, ou se está fugindo muito, se está passando a ter um outro padrão. E o tempo, ele pode variar a qualquer momento. Agora está sol, daqui a pouco pode chover, pode mudar a qualquer momento. Classificações. Climas, são climas quentes, climas temperados e climas frios. E o tempo? O tempo pode estar ensolarado, nublado, chuvoso, parcialmente ensolarado, nevando. Então, o tempo, as condições de tempo, são essas que a gente fala todos os dias. Exemplo, costuma fazer sol em Brasília, no caso do clima. Costuma fazer sol em Brasília no mês de janeiro. Ao mesmo tempo, costuma chover muito e ficar muito frio em Bruxelas no mês de janeiro. Então, o clima é um estudo daquela região, né? Cada região tem um padrão de condições de tempo que vai depender de vários fatores, né? Entre eles a latitude, a longitude no planeta Terra. Clima e tempo. Então, agora resumindo, a longo prazo é o clima que determina se uma região é ou não habitável e se sua vegetação natural sua vegetação natural. Então, as condições de padrões de condições de tempo do Alasca tornam a região um lugar difícil de se habitar. É a mesma coisa no deserto do Saara, uma região que tem um padrão de condições de tempo que torna a região difícil de habitar e vai determinar a sua vegetação também. Tanto o Alasca quanto o deserto do Saara, a gente tem um clima bem diferente, que vai determinar a vegetação, os animais que conseguem viver ali. Agora, num prazo curto, é o tempo que condiciona a segurança dos meios de transporte. Então, você precisa ver as condições do tempo para poder saber se você, por exemplo, vai fechar a Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói é uma placa, né? É uma placa de concreto que está ali ligando as duas cidades, Rio e Niterói. Quando chove, quando venta muito, essa ponte ela oscila muito. E essa oscilação pode vir na mesma frequência da mesma faixa da frequência natural da ponte. Isso pode ir aumentando, e a ponte pode quebrar. Então, quando sabe-se que vai chover muito, vai ventar muito, aliás, ventar muito, né? O que as autoridades fazem, né? O pessoal que trabalha com a engenharia de transporte da prefeitura é fechar, ou do estado, é fechar a ponte, paralisar as atividades da ponte para que não tenha uma desgraça ali. Imagine, tem lá centenas de carros lá e de repente aquilo. Blum. Então, isso vai determinar. Mesma questão são os outros transportes, por exemplo, o Uber. Tá? A previsão que vai chover uma tempestade à tarde. O Uber não vai, por exemplo, para a Praça da Bandeira, ou de repente não vai para lugar nenhum, porque Tijuca alaga a Praça da Bandeira aqui no Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil. Então, as condições de tempo, elas vão determinar a segurança dos meios de transporte. Da mesma forma, a forma de lazer. O que você vai fazer de lazer? Você vai escolher o seu lazer, mas você vai pensar, vai procurar ver a previsão do tempo para ver se adequa àquela sua proposta. E outros lazeres você já pensa no clima, né? A gente falou aqui da forma de lazer, mas às vezes você planeja certas atividades na sua vida, por exemplo, ir para casa de praia. Você pensa no clima, geralmente esquenta muito em janeiro, em Cabo Frio.
em Paraty. Então, eu vou para Paraty em janeiro, não vou em junho, né? Porque lá tem muitas praias, muitas cachoeiras, é um lugar bom para curtir com sol, é mais fresquinho até do que o Rio de Janeiro, em muitas partes, porque é bem arborizado, tem muita água. Então, agora, você está lá em Paraty. Hoje, vamos supor que hoje seja janeiro, você está em Paraty. E você, tem dia que a gente vai para a cachoeira, tem dia que a gente vai para a praia, tem dia que a gente vai fazer churrasco, tem dia que a gente vai comer na praia. Paraty tem muitas cachoeiras lindas, só que não pode ter um tempo nublado. É perigoso o tempo nublado por conta das trombas d'água na cachoeira. Então, se você vê a previsão do tempo, olha, hoje é terça, apesar de ser janeiro, hoje é terça, hoje está sol, mas amanhã está dando previsão de tempo nublado. Então, vamos para a cachoeira hoje, não amanhã. Então, é muito importante na nossa vida conhecer as condições do tempo. E o clima, a gente já tem essa ideia de padrões de clima, né? Já sabe que tem que comprar um casaco em junho, né? Em abril já tem que tirar o casaco do armário, né? A gente tem a ideia de, embora as pessoas confundem as palavras, as pessoas já estão habituadas aos padrões de clima. Outra questão importante é que você vai pacote para a Europa é mais barato em janeiro. Você sabe que as condições de tempo lá, de acordo com o estudo do clima, a condição de tempo lá em janeiro costuma ser muito frio. Então, você já vai comprando um casaco caríssimo. E também dispersão de poluentes e as atividades de agricultura. Tudo isso é influenciado pela condição de tempo. Você vai plantar quando sabe que vai chover muito. Vai chover muito terça-feira. Você vai plantar, não é legal, né? Pode perder tudo. Meteorologia, essa é a ciência que a gente está falando aqui, né? A gente não vai abordar toda a meteorologia, mas a gente está pegando mais a questão da climatologia e das condições do tempo, mas essa é a ciência. Quem quiser entender mais tem que buscar, tem que procurar, tem que se aprofundar. Então, é a ciência que estuda as condições do tempo e o comportamento físico da atmosfera. Vai além disso, a gente está pegando a abordagem que a gente quer. Enquanto que a climatologia, né, então vamos lá, a meteorologia ela estuda tanto a climatologia quanto as condições do tempo, tá? O comportamento físico da atmosfera. Aí está dizendo que a climatologia é uma sub-área da meteorologia que estuda o comportamento médio da atmosfera para um determinado período através de métodos estatísticos, né? Então eu já falei quase tudo que está escrito aqui, exceto essa palavra estatística. Estatística é, é, é é o que a gente utiliza para tentar prever alguns comportamentos de alguns fenômenos, né? Que aqui a gente está falando das condições do tempo. Então, a gente usa estatística, quer dizer que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Existe uma margem de erro, mas a gente tem uma boa probabilidade de que aconteça aquilo que está sendo previsto. Por quê? Estatística, a gente faz uma determinada amostra, faça uma determinada amostra, uma determinada pesquisa, né? Aqui no caso é estudando o comportamento de diversos fatores que vão influenciar nas condições do tempo, e a gente consegue ter com boa probabilidade uma ideia do que vai acontecer. Mas a estatística, que envolve fenômenos muito complexos, muitos dados, então é possível que tenha um desvio, um erro. Não se deve pensar que a meteorologia é capaz de determinar precisamente o que ocorre. Mas hoje, com os satélites que a gente conseguiu lançar, né, com os satélites, principalmente aqueles em parceria com a China, os satélites, a computação que a gente tem hoje, a gente formou muita gente, muitos bons pesquisadores. Hoje a gente consegue ter uma previsão do tempo bem melhor. Quando eu era mais novo, a margem de erro era muito maior. Hoje em dia, você quase sempre tem a confirmação da previsão dos meteorologistas. Então, vamos dar sequência aqui. Meteorologia, previsão do tempo. Vamos pegar esse aspecto da previsão do tempo. O meteorologista, previsor do tempo, então esse tipo de meteorologista, ele aplica as leis da física clássica, a sinótica, a dinâmica e as técnicas matemáticas que regem o domínio do movimento da atmosfera,
para o estudo das condições de tempo. Isso aqui eu peguei desse site, mas assim, essa ideia de reger, né, essa ideia de que a física, a dinâmica, a técnica, a matemática rege o domínio da atmosfera, não é muito boa, até porque acabei de falar que a questão é estatística, né? Não são essas técnicas que regem, na verdade, são modelos que a gente criou que se aplicam bem ao comportamento desse movimento da atmosfera, numa boa margem, uma pequena faixa, numa boa margem de erro. Então, são modelos que estudam, né, que analisam, que fazem levantamento estatístico para a gente poder ter uma boa previsão de tempo, um bom estudo das condições de tempo. Isso aqui eu tirei do metro. Aqui um quadro, por exemplo, de uma ideia de condição de tempo. Ó, dia 23 de março, é o Dia Mundial da Meteorologia, era um dia ensolarado e que aí cada site, cada página faz de um jeito, mas me parece que aqui estava ensolarado, mas poderia chegar poderia ficar nublado depois. Não dá para entender muito aqui. E aqui, então, dia 23 de março, e aqui a previsão já para os próximos dias. Ó, ensolarado na segunda, com 25 graus de máxima, nublado na terça, chuvoso na quarta, e por aí vai. Aqui, por aí vai. É a previsão que se faz com o estudo das condições do tempo. Então, vamos lá. Meteorologista. Falei da ciência, agora vamos falar de quem faz a pesquisa. Né? O cientista, a cientista, os cientistas, as cientistas. Então, o meteorologista ou a meteorologista é o profissional especializado no estudo das condições climáticas do nosso planeta. Ou seja, especializado nessa sub-área da meteorologia, que é a questão das condições climáticas do nosso planeta. Para que ele consiga fazer isso, o meteorologista precisa analisar dados de chuva, correntes de ar e marítimas, umidade, ventos, variação de temperatura, movimentos atmosféricos, entre outros. Então, para fazer esse estudo de dados de chuva, de corrente de ar, de umidade, de ventos, de variação de temperatura, de movimentos atmosféricos, como vai ver esse movimento atmosférico? Né? Como vai ver que está se mexendo? Para isso, precisa de muita computação. Precisa de modelos físicos fortes, robustos, precisa de dados, precisa medir muito dados, para medir a umidade, precisa de técnicas químicas, técnicas biológicas, técnicas químicas, para fazer análise de dados da chuva. Então, precisa do satélite para poder observar esse movimento atmosférico. Então, esse especialista ele vai trabalhar com isso, vai trabalhar com todas essas informações, com todas essas experiências, com todos esses cálculos e muito mais. É um profissional muito amplo e muito forte. Agora, quem são os meteorologistas? Quem são as meteorologistas ou os meteorologistas? São essas aqui? São esses que aparecem na TV? Aqueles rapazes, aquelas moças bonitas, né? Aqueles rapazes bonitos que aparecem lá na TV falando vai chover, vai ter massa. Por mais bonitinho que eles falam, alguns se preparam mais, outros se preparam menos. Por mais bonitinho que eles falam bonitinho porque eles são simplesmente jornalistas, não diminuindo o trabalho, falei simplesmente para poder diferenciar de um sujeito que é capaz de realmente analisar e elaborar uma apresentação completa e sobre as condições de tempo e sobre a previsão de tempo. Aí você vai ver como como na TV aparecem jornalistas, você vai ver trabalhos muito diversificados. Você vai ver trabalhos fantásticos de uma equipe que trabalha ali na base, né? Esse trabalho aqui da Maria Júlia, por exemplo, Maria Júlia Coutinho. É um trabalho fantástico, porque o Jornal Nacional tem uma equipe forte, que aparentemente tem meteorologista lá, e eles têm parcerias com institutos importantes, que faz um trabalho grande, né? Um trabalho grande ali, que eles vêm com dados maiores, com informação. Tem um trabalho gráfico ali fantástico. Eles trabalham também com produtores gráficos, designers que fazem umas animações bem bacanas, né? Umas simulações bem legais.
e a repórter que se dedicou muito para estudar, embora ela não tenha uma formação científica, ela estudou muito. Agora, tem seus limites, né? Se você for atento, se você estiver aprendendo bem isso daqui, você ficar atento a uma previsão do tempo, você vai ver alguns equívocos que esses apresentadores fazem, cometem, alguns erros, algumas trocas, alguns equívocos, porque eles não são cientistas, eles são jornalistas. Seria bacana se colocasse cientistas, né, meteorologistas mesmo, para fazer a apresentação? Seria legal, mas geralmente, né, não tem essa beleza toda, esse preparo. Então, a TV, às vezes, ela se preocupa mais com essa questão de trazer pessoas que têm um padrão estético muito... bom, um padrão estético que eles acham interessante. E cientista às vezes fica por trás ali. E muitas vezes nem tem cientista lá. Tem um vídeo que eu sugiro no Porta dos Fundos, que o nome é Clima, se eu não me engano, ou Previsão do Tempo, não lembro. Que o repórter, ele faz as previsões, aí tem lá as brincadeiras do programa, né? Eles fazem umas previsões, fazem umas brincadeiras, tal, mas o mais interessante é o final, que no final depois dos créditos ali, depois que encerra a cena principal, tem aqueles créditos tradicionais do programa. E ali um repórter que trabalha com esse jornalista que fez a previsão do tempo pergunta para ele: como você faz a previsão do tempo? Ele responde: eu vi num site de previsão, num jornal de previsão do tempo. Mas como que esse site viu? Ele viu num jornal. Aí fica aquilo ali, então fica provocando de onde saem essas condições do tempo, de onde saem essas previsões, quem faz essas previsões. Então, é justamente isso que a gente está trabalhando aqui. Né? O que está por trás daquele trabalho daquele jornalista que apresenta um resumo para vocês. Então, fiquem atentos, procurem ver o que possa ter, não está sendo bem trabalhado quando eles fazem essa previsão do tempo. Vamos lá. Agora, meteorologistas são esses. Aqui são só algumas fotos que eu consegui na internet, né? São muitas condições, tem de uma bancada simples, né? Até um centro com esses computadores todos, né? Mas com um computadorzinho com acesso a alguns clusters, alguns computadores e alguns dados de satélite, você já consegue fazer um bom trabalho. Esse aqui está fazendo uma pesquisa de campo. Então, esses são os meteorologistas. Muito trabalho, muito trabalho. É um trabalho bacana. Onde estudar e o que estudar? Bom, se você quer ser um meteorologista, você vai precisar de estudar muita física, muita química, muita matemática, muita biologia, produção textual. Os meteorologistas, eles não são só de resolver só para resolver equações e produzir arte, eles têm que produzir textos, eles têm que fazer produção textual, até por essa parceria que geralmente tem com jornais, com mídia, com empresas que trabalham com turismo. Então, eles fazem uma produção, eles também precisam ter boa produção textual. Geralmente, nessas universidades, tem matérias para poder escrever bem. Computação, muita computação, tem que trabalhar bem com computação, tem que mandar bem. Né? Se você não é bom de computação, não pode ser meteorologista. Claro que pode, é só começar a trabalhar com computação. Né? Eu hoje trabalho com computação, com simulação, mas eu só fui aprender mesmo a computação no mestrado. Sofri, mas passei pela pior parte, né? de estar trabalhando com uma coisa que eu fui adiando. Então, você precisa mandar bem em computação, física, química, matemática, biologia, produção. Ou seja, tem que mandar bem em tudo, né? E aqui algumas universidades, aliás, essas são as únicas universidades que têm esse curso com esse nome no Brasil, reconhecida pelo MEC. Aí tem aqui a USP, a Unifesp, em São Paulo, né? A Federal do Pará, a Federal do Rio Grande do Norte, a Federal de Alagoas, Federal de Santa Maria, e que mais? Santa Catarina, no Rio de Janeiro, só a UFRJ. Só a UFRJ. E tem ainda Pelotas, Campo Grande, Campina Grande e na Amazonas também, estadual do Amazonas. Esses são os lugares que você pode fazer meteorologia. Você pode ir para qualquer uma. A maior parte dessas universidades ela tem uma assistência estudantil,
às vezes você consegue um local para ficar, vale a pena às vezes sair da sua cidade para estudar num lugar bacana. Condições do tempo. Vamos avançar um pouco aqui agora, vamos pegar a condição do tempo. Então, condições e mudança no tempo influenciam o que você vai fazer no dia. Praia, churrasco, caminhada, biblioteca. Se vai da praia. E o que você vai fazer? Praia, churrasco, biblioteca, socorro, cachoeira, caminhada. Você vai ter que olhar as condições do tempo, né? As condições do tempo. Tempo, condições temporárias de atmosfera em determinado local. Então, o estado físico da atmosfera influencia a vida e as atividades dos seres humanos, como a gente já falou aqui. São 6 os principais componentes ou variáveis importantes para medir essas condições de tempo. A temperatura, pressão, umidade, faltou baixar aqui, umidade, pressão e umidade ficaram juntos aqui, mas são dois diferentes, né? Velocidade do vento, precipitação e cobertura de nuvens. Essas são as principais, no geral, assim, para nós, principalmente para nós leigos, essas são as principais coisas que você tem que verificar quando vai pensar nas condições de tempo. Pressão atmosférica. Então, pressão atmosférica corresponde ao peso que a atmosfera, né, essa camada de ar que está sobre a nossa cabeça na Terra, que a Terra tem uma camada de ar, é o peso que essa camada de ar ele exerce sobre a nossa cabeça. Essa pressão ela é desigual, variando de acordo com a temperatura e a altitude do local. Então, quanto mais alto o local, reparem que a coluna de ar sobre a nossa cabeça é menor. Então, aqui na superfície do mar, né, cidades como Rio de Janeiro, Santos, Paraty, são cidades que estão na altura do nível do mar. Então, aqui, olha como a camada de ar é muito maior. Agora, aqui São Paulo, ela já tem uma altitude, ela não está próxima do mar, ela já tem uma altitude de 750 metros. Tem cidades que são muito mais altas, cidades Potosí, esses lugares, por exemplo, quando um time de futebol vai jogar lá, que a gente fica, vai jogar na altitude, então, na altitude você tem uma coluna de ar menor, né? Você tem uma altitude de ar menor, você tem uma atmosfera, uma pressão atmosférica menor, né? Você deixa a bola mais leve, por exemplo. Então, isso vai influenciar em muitos fatores, entre eles a pressão atmosférica que vai atuar nas nossas condições de tempo. Então, olha, se a gente tem aqui lugares de baixa pressão e de alta pressão, a gente sabe que o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, se você está numa região que tem ar quente, o ar tem uma camada enorme de ar sobre a sua cabeça que faz uma pressão atmosférica. Só que como o ar está quente, esse ar está subindo. Então, isso diminui essa pressão. Uma boa parte desse ar está subindo. Apesar de ter uma camada enorme na sua cabeça, uma parte está subindo e está diminuindo esse peso. Então, isso faz com que o local que esteja quente seja lugar de baixa pressão atmosférica. E o local que o ar está descendo, ou seja, o ar está frio, isso vai aumentar a pressão na nossa cabeça. Isso aumenta a pressão atmosférica. Além do mais, a gente vai ter uma circulação aí, né? Se aqui tem o ar quente que está subindo, aqui tem o ar frio que está descendo, isso vai gerar uma corrente, inclusive, de vento, porque esse ar frio, ele vai ver esse espaço aqui, a pressão aqui está alta. Então, está um ar apertando o outro. E aqui está a pressão baixa, ele vai ver, está todo mundo se apertando aqui, vamos para lá. Aí vai ter esse deslocamento. Isso é o vento. Então, o vento é esse deslocamento do ar devido a uma diferença de pressão atmosférica. Então, vamos lembrar aqui o que é temperatura, rapidamente. Temperatura é o grau de agitação molecular, né? Então, a gente diz a temperatura é se as moléculas estão em média, né? Mais agitadas ou menos agitadas. Então, temperatura, ó, esse aqui está muito agitado, a temperatura alta. Esse está pouco agitado, a temperatura baixa. Então, é isso. Só lembrando aqui que a gente já trabalhou isso. Fluxo de calor. Quando a gente tem um corpo que tem uma diferença de temperatura, ou seja, aqui o T2, esse corpo aqui, T2, ele está com uma temperatura que a média da energia cinética das moléculas ela está menor do que a média da energia cinética das moléculas desse bloco que eu chamei de T1.
Então, a temperatura de T1 está maior. Então, o que significa a temperatura está maior? Mais uma vez, significa que a média da energia cinética das moléculas daquele corpo está maior do que a média da energia cinética das moléculas do outro corpo. Então, isso dá uma temperatura maior. O que a natureza faz? Ela tenta, ela tenta harmonizar isso. Então, esse corpo que está com temperatura maior, ele manda uma quantidade de energia para o corpo com temperatura menor. No meio do caminho, essa energia se chama calor. Então, lembrando, eu não posso dizer que o corpo T1 está com calor, nem que T2 está com calor. Eles têm energia interna, e devido à diferença de temperatura, esse bloco T1 ele manda uma quantidade de energia dele, que é a energia interna, para o bloco T2. Quando essa energia passa do T1 para o T2, não pode se chamar interna. Aí a gente chama de calor, essa energia em trânsito. Até que esses corpos entrem em equilíbrio. E a média da energia cinética das moléculas dos dois corpos fique ali parecida. Então, fluxo de calor. A gente tem uma equação para medir o fluxo de calor. Esse φ aqui é o fluxo de calor. Esse Q aqui, estranho, é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Então, o fluxo de calor é nada mais, nada menos do que a quantidade de calor que atravessa o meio, que passa por um meio durante um intervalo de tempo. Ela tem uma equação, que é esse cara aqui, que é a condutibilidade térmica, que depende do material. Então, tem material que é bom condutor de calor, tem material que é mau condutor de calor. O ar, por exemplo, é mau condutor de calor. Ele passa mal o calor, ele não passa bem o calor. O gelo é mau condutor de calor. Por isso que a gente usa roupa, quando a gente está com frio, que é para segurar o ar aqui dentro. Aí o ar ele evita que o calor saia do nosso corpo. Então, o ar parado, né? Estou falando, que a gente está falando de condução. Se o ar se mover, levar calor daqui para lá, ele está fazendo convecção, aí muda, deixa de ser condução. O que a gente está falando condutibilidade está relacionada à condução. O ar é a área que está sendo atravessada por aquele fluxo de calor. Esse ΔT aqui é o gradiente de temperatura, né? A diferença entre a temperatura do corpo quente com a temperatura do corpo frio. O E é a espessura que está sendo atravessada. A gente não vai trabalhar essa equação, não, aqui vamos trabalhar outra. Variação na temperatura de um corpo. Então, aqui tem um corpo que está, o gelo, está a menos 20 graus Celsius, aí ele recebe calor, que eu vou chamar de calor sensível, e o gelo ele só existe aqui, nas condições de pressão e temperatura aqui do nível do mar, no Rio de Janeiro, ele só existe até 0 graus Celsius. Quando chega a 0 graus Celsius, ele vai receber uma quantidade de calor que não aumenta mais a sua temperatura, mas serve para mudar o estado de agregação física dele. Então, o gelo, quando está resumindo, o gelo, quando está a menos 20 graus Celsius, ele recebe calor, que a gente chama de calor sensível, e esse calor vai esquentando o gelo. Ele passa por menos 19, menos 1, até chegar a 0. Quando chega a 0 graus Celsius, a próxima quantidade de calor que a gente dá para o gelo, ela não serve mais para esquentar a temperatura, para aumentar a temperatura do gelo. Não vai existir gelo a 1 grau Celsius a 1 grau Celsius na temperatura, na pressão que a gente vive aqui no Rio, por exemplo. Então, a quantidade de calor que ele recebe a partir do gelo a 0 graus Celsius, toda essa quantidade, qualquer quantidade de calor que chega, é para pegar o gelo que está ali no estado de agregação forte, que é o estado sólido, e soltar um pouco, que aí a gente vai ter a água. Então, todo o calor que ele receber vai ser utilizado para transformar o gelo a 0 graus Celsius para a água a 0 graus Celsius. Nenhuma água vai aumentar, nenhuma água vai passar para 1 grau Celsius, por exemplo, enquanto tiver um pedacinho de gelo aqui a 0 graus Celsius. Então, todo o calor que é recebido pela substância, quando ela está no estado de mudança de estado, é utilizado para mudar o estado. O calor que ela perde também, tá? O sentido contrário também. Quando o gelo vira água a 0 graus Celsius, o último grama do gelo virou água, a próxima quantidade de calor que vier vai ser utilizada como calor sensível, que é calor para aumentar a temperatura da água. E isso aí vai aumentando, e isso também tem um limite. Quando a água chega a 100 graus Celsius, aqui, mais uma vez, aqui na superfície do mar, né? A gente for lá em Potosí, se for num morro alto,
a pressão atmosférica é menor, e aí a água ela só vai chegar a 70, 80 graus Celsius. Aqui, ela chega até 100. Agora, chegou a 100, o que acontece? A próxima quantidade de calor que vier, a gente vai chamar de calor latente, porque essa quantidade de calor ela não vai aquecer a água para 101 graus Celsius. Não, ela vai fazer com que a água passe do estado líquido, que é um estado ali um pouco condensado, mas ainda uma certa restrição, para o estado gasoso, que é um estado bem mais solto, né? Então, toda a quantidade de calor que vier, quando a água está a 100 graus Celsius, vai ser para transformar a água em vapor. E quando chega a vapor, aí você vai aquecendo, aquecendo o vapor, né? Vai virar um gás, por aí vai. Esses são os 3 estados básicos que a gente tem na natureza. Tá? Agora, então vamos ver como calcular esse calor sensível. O calor sensível é essa quantidade de calor que varia a temperatura de um corpo. Ele é dado por Q, que é a quantidade de calor, M é a massa do corpo, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Então, se eu tenho um corpo de massa tal, né, 2 kg, ele tem um calor específico 1,2, por exemplo, e eu quero variar a temperatura dele de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius. Eu vou pegar aqui 20 é 30 menos 20, que dá 10, vezes 1,2, que é o calor específico, vezes 2 kg, aí eu calculo a quantidade de calor necessária para mudar essa temperatura. Então, toda vez que o corpo recebe calor, ele vai aumentar a sua temperatura. Aí eu digo que esse calor é positivo, eu coloco como mais. Agora, se eu quiser diminuir a temperatura, o corpo tem que perder calor. Aí o Q vai ser negativo. Então, o calor vai ser negativo porque o corpo perdeu o calor e resfriou. Ele foi de 30 para 20 graus Celsius, por exemplo. Então, aqui eu falei da unidade, acho que eu falo aqui. A unidade do calor, como o calor é uma energia, a unidade do calor é o joule. Mas a gente também vai encontrar muito calor como uma unidade chamada caloria. É muito comum a gente encontrar. E a capacidade térmica, se eu pegar esse M vezes C aqui, eu chamo isso aqui de capacidade térmica, que junta o calor específico do corpo com a massa do corpo, que é uma propriedade daquela substância. A variação de temperatura eu posso variar qualquer uma para aquele corpo. Vou pegar esse objeto, pegar um objeto aqui, pegar esse aqui, esse pendrive. Ele tem um calor específico que é específico dessa substância aqui, desse plástico, e ele tem a sua massa. Ninguém vai tirar isso dele, né? Não sei se eu quebrasse, mas normalmente não vai fazer isso. Eu quero fazer uma experiência com ele. O que vai mudar é a temperatura. Pode ir para 1 grau Celsius, para menos 2, para 20, voltar. Posso mudar o tempo todo. Então, eu pego esse M vezes C e chamo de capacidade térmica. Então, calor específico é o Czinho, que eu vou falar mais sobre ele já já, e capacidade térmica é se eu multiplicar massa vezes o C, massa vezes o calor específico. Vamos fazer um cálculo aqui, um exemplo. Você pega uma barra de ferro, coloca no fogo, lá no fogão. Vai lá, faz isso agora, vai lá. Cuidado. Então, qual a quantidade de calor sensível, né, que é o calor sensível, que aumenta a temperatura, necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg, passando de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius. Vamos olhar aqui a equação de novo. Vai de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius. Tem a massa e eu quero também ter o calor específico. Então, vamos ver lá. Vamos ver aqui. O calor específico. Aqui, o calor específico, então, Vamos ver no exemplo. Aqui, o calor específico é 0,119 caloria por grama por grau Celsius. Então, eu tenho calor específico, tenho a massa, calor específico 0,119, massa, ele me disse que são 2 kg, e a variação de temperatura vai de 20 para 200. Então, eu faço 200 menos 20. Atenção, se eu estivesse resfriando, se fosse de 200 para 20, eu teria que fazer o final menos o inicial, fazer 20 menos 200, que é dar um valor negativo, e essa quantidade de calor fica negativa.
Mas como está aquecendo, é de 20 para 200, então eu faço 200 menos 20, que dá 180. Vamos colocar aqui na equação, resolver o problema. Então, ó, aqui, só mudei a ordem aqui, né? 2 quilogramas, lembrando. Como aqui um detalhe, ó, a unidade do calor específico está em caloria por grama por grau Celsius. Então, se está em caloria por grama, não está em joules por quilograma, então eu tenho que colocar a massa também em grama. Então, se o calor específico está em caloria por grama, eu uso a massa também em grama e a minha quantidade de calor vai ter como resultado final em caloria. Então, 2 quilogramas em gramas é esse 2.000 aqui. E aqui, o calor específico, 0,119, a variação de temperatura, 200 menos 20. Então, eu vou ter 42.840 calorias. É o resultado, a quantidade de calor necessária para aquecer essa barra de ferro de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius. Eu tenho que dar 42.840 calorias. A gente tem uma forma de fazer esses números grandes ficar mais fácil de mostrar. Ó. Eu coloco esse K aqui, que quer dizer 1.000. A mesma coisa aqui no 2 quilogramas. 2 quilogramas são 2.000 gramas. Aqui, então, eu tenho ó, 1.000 calorias vezes 42,84, que vai dar, se eu multiplicar isso aqui por 1.000, vai dar isso aqui. Beleza. Vamos fazer o aquecimento de um bloco. Não esse bloco aí, não. Esse bloco aí, não. Exemplo. Vamos pegar esses dois blocos aqui, né? A física tem que ser um experimento ideal. A gente começa por um experimento ideal. Um bloco isolado, né? Arrumadinho, bonitinho. Então, um corpo de 500 gramas se encontra em uma temperatura de 25 graus Celsius. Atenção, o corpo está a 25 graus Celsius. Recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias. Calor sensível é para aumentar a temperatura. Ele já estava a 25 graus Celsius, recebeu 5.000 calorias, vai subir. Aí ele atinge 30 graus Celsius. Então ele recebeu 5.000 calorias e só aumentou 5 graus Celsius. Delta T, 5 graus Celsius. Como será o calor específico dele? Será que é alto, é baixo? Então determine o calor específico. Vamos ver aqui, ó, fazendo a mesma conta, 5.000 é a quantidade de calor, 500 gramas é a massa, a gente tem, como eu coloquei aqui em gramas e a temperatura em graus Celsius, eu vou ter o calor específico em caloria por grama por grau Celsius, resultando em 2 calorias por grama por grau Celsius. Então, reparem que é muito alto o calor específico dele em relação ao outro, que já dava para ver só aqui, ó. Você deu 5.000 calorias para esse corpo, isso aumenta 5 graus Celsius, já dá para ver que o calor específico dele é alto, é exigente. Calor específico. Se medido em caloria por grama por grau Celsius, é a quantidade de calor necessária. Então, vamos lá. Vamos ver o que é esse calor específico que a gente tinha falado até então, você tinha citado. Vamos pegar aqui 1 grama dessa substância. Peguei 1 grama dessa substância. Vou medir o calor específico em caloria por grama por grau Celsius. Então, o calor específico dessa substância é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura desse 1 grama da substância. Certo? Talvez você não tenha ainda ficado bem claro. Vou tentar repetir, mas depois eu dar um exemplo mais prático. Então, se eu pego 1 grama dessa substância, vou dando calor para essa substância, para esse 1 grama, só para esse 1 grama, e vou medindo a temperatura. Quando aumentou 1 grau Celsius a temperatura, eu meço a quantidade total de calor que eu dei para ela. Então, esse é o calor específico, a quantidade de calor que eu preciso dar para 1 grama de uma substância mudar em 1 grau a sua temperatura. Vamos ver um exemplo prático aqui. Então, vamos supor aí da praia. Lá você vai para a praia, que essa praia aqui da Figueira Centenária, essa praia eu que tirei lá em Rio das Ostras. Essa aqui eu peguei num site, né? Você vai para a praia essa aqui é o pessoal chegando em Copacabana muito animado. Veja como estou animado, nem deu para esperar a porta do ônibus abrir. Só que vamos supor que está muito quente, você estava empolgado com o chinelo na mochila, você pulou a porta, pela porta, tá, gente?
E aí, quando você bota o pé no chão descalçado, você, descalço, você coloca o pé no asfalto, aquele sol. E aí? O que vai acontecer? Você vai correr porque está muito quente, seu pé está queimando, aí você corre para a areia. Aí chegou na areia, e aí? Resolveu? Não, está muito quente, você vai correr, 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 até que finalmente você encontra a água, você encontra o mar. Essa foto linda foi eu que tirei num dia de um show que eu fui no Baco Exu do Blues. E aí a gente depois foi curtir um pouquinho a praia. Então, mas como assim? Como assim, gente? É possível isso? Antes de falar que no fim do dia a coisa se inverte, né? A água geralmente vai estar mais quentinha e a areia começa a ficar fria e o asfalto também. Mas como a gente explica isso? Como explica essa diferença? O sol, ele está lá, olha aqui a posição do sol. Ele irradia, né? Ele manda calor por irradiação, né? A forma que ele transmite calor para a gente, que ele está tão longe, não tem condução, não tem convecção. Ele manda calor por irradiação. E essa irradiação é igual para todos os corpos. A mesma quantidade que ele manda para a água, ele manda para a areia, ele manda para o asfalto. Como pode essa diferença de temperatura? Aí que tá o tal do calor específico, né? É o calor específico, porque cada substância tem uma estrutura química. E essa estrutura química vai determinar esse aproveitamento, essa absorção de calor, como que vai ser feita. E aí algumas vão precisar de uma quantidade maior de calor para poder aumentar em 1 grau a sua temperatura. Isso é o calor específico. A areia ela precisa de uma quantidade menor de calor para aumentar em 1 grau a sua temperatura. Então, vamos ver aqui a tabelinha. Deixa eu ver qual é. Aqui a tabelinha. Olha, o ouro, ele tem, vamos falar aqui em caloria por gramas por Kelvin, aqui, essa tabela. O ouro, ele precisa de 0,031 caloria para aumentar em 1 grau a sua temperatura. Ou seja, o ouro esquenta fácil. Passar a mão nele, ele esquentou, porque 0,031 você passa o ouro de 1 grau Celsius para 2 graus Celsius, de 25 graus Celsius para 26 graus Celsius. Cada grama, né? 1 grama. A prata é um pouquinho maior, mas também aumenta a sua temperatura com facilidade. Cada grama da prata precisa de 0,056 caloria para aumentar essa temperatura dessa prata, que estava, por exemplo, a 25 graus Celsius, para 26 graus Celsius. Aí aqui vai aumentando o cobre, o aço, o ferro, o cimento, né, que é a base do nosso chão, o tijolo, a areia. Aqui é areia. A areia precisa de 0,2 caloria. Enquanto o gelo precisa de 0,5 caloria e a água precisa de 1 caloria para aumentar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, vamos ver duas questões importantes aqui. Ó. Primeiro, quando o Sol manda 1 caloria para a praia, o que acontece? Com 1 caloria, a água só vai, cada grama da água, ele manda 1 caloria para cada grama da água e 1 caloria para cada grama da areia. Então, cada grama da água só vai aumentar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Enquanto a areia vai aumentar 5 graus Celsius, porque o calor específico dela é 0,2. Então, recebe 1 caloria. Com 0,2, ela aumenta em 1 grau Celsius. Mais 0,2, então ela aumenta 5 graus Celsius com 1 caloria. Repare aqui, então está explicada a questão da praia, né? À noite acontece o inverso. A água ela vai esfriar mais lentamente, porque para diminuir 1 grau Celsius, ela precisa liberar 1 caloria. Enquanto a areia, se liberar 1 caloria, ela já diminui 5 graus Celsius. A questão interessante aqui é o gelo. Repare aqui o gelo em relação à água. O gelo ele tem um calor específico que é a metade do calor específico da água. Então, você vai ver, por exemplo, as pessoas no Alasca se escondendo dentro de uma caverna de gelo. Além dele ser um mau condutor de calor, ele também tem um baixo calor específico. Então, aqui já falamos disso, vamos dar sequência. Vamos falar agora de calor latente, que é o responsável pela mudança de estado físico da matéria.
Então, a matéria ela tem esses 3 estados físicos básicos, existem outros, existe condensado Bose-Einstein, que é para moléculas, para átomos com temperatura muito baixa, e para temperatura muito altas, né, muito alta, você perde aquela organização molecular, né, temperatura de milhares de graus Celsius, você perde aquela organização molecular, e aí as partículas ficam meio que soltas, numa sopa solta, aí a gente chama de plasma, tá? Mas os 3 estados básicos que a gente vai encontrar aqui são o estado sólido, líquido e gasoso. E aí tem essas mudanças, do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o sólido, solidificação, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, condensação. Se for uma mudança direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação. Aí, então, o calor latente é essa quantidade de calor responsável por mudar o estado de agregação da matéria. Para calcular o calor latente, a gente precisa, lógico, da massa, né? Se é uma massa pequenininha ou uma massa grande, vai fazer muita diferença. E desse L aqui, que a gente chama exatamente de calor latente. Isso é específico para cada substância e para o tipo de mudança de estado que você quer fazer. Por exemplo, a fusão do gelo. Fusão do gelo, você precisa dar para cada grama de gelo 80 calorias para transformar aquele grama de gelo em 1 grama de água. A fusão do ferro, por exemplo, é completamente diferente, é muito maior. Você precisa dar muito mais calor para 1 grama de ferro se transformar em ferro líquido. A solidificação é só mudar aqui o sinal. E a vaporização da água? A água, enquanto cada 1 grama de gelo precisa de 80 calorias para passar de gelo a 0 graus Celsius para a água a 0 graus Celsius, para a gente vaporizar é muito mais complicado. Precisa de muito mais caloria. Você mudar o estado físico da água, de 1 grama de água, de líquido, né, para virar um vapor de água, você precisa dar 540 calorias para resfriar. Mesma coisa, só com sinal negativo. Isso a gente está falando para a pressão de 1 atmosfera, né? A gente está falando para 1 atmosfera. Depende muito da pressão. Aí aqui um gráfico bacana. Você pegar uma substância que estava lá a menos 20 graus Celsius, estava no estado sólido, aí você foi aquecendo, utilizando a equação do calor latente, calor sensível. Quando chega aqui, ela para de mudar a temperatura, essa equação não funciona mais, aí você usa a equação do calor latente, M vezes LF. Quando derrete tudo, aí você passa a utilizar o calor para aquecer novamente. Novamente a equação do calor sensível. Depois chega nesse ponto aqui, o início da vaporização, todo o calor novamente é utilizado para transformar em vapor, depois aquece novamente. Ok? Então, essas são as mudanças que a gente pode ter numa substância, qualquer substância. Ela pode ter um gráfico desse, se você aquecer. Lógico que tem substância, a boa parte das substâncias, esse intervalo aqui é muito grande. Para você transformar em vapor, tem que botar a temperatura muito alta. Outras substâncias, esse intervalo aqui é muito grande. Existem substâncias que, para você deixar líquida, você precisa colocar milhares de graus Celsius. Outras substâncias, a gente só encontra nesse estado de vapor aqui, o nitrogênio, por exemplo. A gente encontra no vapor porque a temperatura dele, para ficar sólida, a temperatura dele é muito baixa. Muito baixa. Vamos fazer um exemplo. Qual a quantidade de calor necessária para que 1 litro de água vaporize? Então, foi dado que a densidade da água, 1 grama. Aqui, essa questão aqui foi um pouco mais elaborada porque eu dei a densidade, não dei a massa direto. Dei a densidade e dei o volume. Mas a gente conhece a equação que relaciona a massa com volume, né? Densidade é igual a massa dividido por volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. O volume eu tenho que 1 litro, que é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, e a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu encontrei que a massa é igual a 10 a terceira grama, ou seja, 1 quilograma. Mas vamos utilizar grama porque o calor latente está em caloria por grama. Aí é só multiplicar e encontrar esses 540 mil calorias, utilizando o casinho
a gente fica com 540 quilocalorias, porque cada quilo, mais uma vez, é 1000. Bom, aqui a gente tem diagrama de fase. Isso aqui é importante porque a gente estava falando só das situações. Ó. Esse gráfico aqui é para mudanças na nossa situação aqui de pressão, né? Um ATM aqui, né? Você precisa Se a gente mudar a pressão, muda tudo. Mudou a pressão, muda tudo. Aqueles valores ali mudam. Então, a gente estava falando para a experiência aqui ao nível do mar. Se você for lá para o alto do Patossi, né, for lá para os lugares altos, muda tudo. Se for para um alto do morro, já muda. Ou se você fizer uma experiência no laboratório, mudando a pressão. Então, a pressão ela vai influenciar muito. Pressão e temperatura são as duas grandezas que vão influenciar no estado físico desse material. Né? Isso vai determinar muita coisa, como a formação de nuvens, de granito, então, de neve, tudo isso. Vai influenciar as camadas da atmosfera que mudam essa pressão do ar. Então, aqui, vamos ver que se você tiver aqui em cima dessa curva aqui, nesse ponto aqui, nessa curva do líquido, se você tiver em cima dessa curva laranja, você pode ter o material tanto no estado líquido quanto no gasoso. Se tiver abaixo aqui, ó, vai ser sempre vapor. Se tiver uma pressão e temperatura que está abaixo disso aqui, vai ser sempre vapor. Se tiver aqui, ó, essa curva azul, se você tiver essa pressão e essa temperatura em cima da curva azul, você pode ter uma substância que está ao mesmo tempo no estado sólido e gasoso. E essa daqui é a faixa vermelha aqui, você vai ter a substância ao mesmo tempo no estado sólido e líquido. Então, mudando a pressão, você pode conseguir chegar nesse ponto triplo, inclusive. Então, ó, tem situações que você consegue a substância ao mesmo tempo em dois estados físicos. Mas esse ponto triplo é o único, de cada substância tem o seu, que você consegue ter uma substância nos três estados físicos ao mesmo tempo. Para isso, você precisa ter aquela condição de pressão e de temperatura. Aumentou a temperatura, muda. Aumentou a pressão, diminui também. Vamos pegar um exemplo aqui, a água. A água, que é um material que a gente tem bastante intimidade. Repare aqui, ó, o ponto de fusão normal dela é aqui, ó. É esse ponto em que ela está ao mesmo tempo no estado sólido e no estado líquido, né? Ela está sofrendo a mudança de estado. E aí, se a gente for aumentar a temperatura mantendo essa pressão de 1 atm, ó, vamos ver a água. A 1 atm, a água, aqui em 0 graus Celsius, ela está na situação que ela está ao mesmo tempo no estado líquido, ela pode estar ao mesmo tempo no estado líquido e no estado sólido. Se eu diminuir a temperatura, ela só pode estar no estado sólido, mantendo a pressão, mantendo aqui. Só fica no estado sólido. Agora, se eu aumentar, ela só pode estar no estado líquido. Aí eu vou aumentando a temperatura, sempre mantendo 1 atm. Aí chega nesse ponto aqui em cima da curva, em cima dessa outra curva. Esse ponto aqui, eu vou ter ao mesmo tempo a água no estado líquido e gasoso. Se eu aumentar mais a temperatura, aí vai tudo para o estado gasoso, né? Vai virar vapor. E o ponto triplo da água é esse aqui. Você, para poder ver a água ao mesmo tempo no estado líquido, sólido e gasoso, você precisa baixar a pressão bastante. Deixar a pressão aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 3. Isso a gente consegue no laboratório ou em altas camadas da atmosfera. No laboratório, dá para ficar assim no laboratório. Aqui. Isso aqui é uma experiência no laboratório, que diminui bastante a pressão, mantém a temperatura, pode variar a temperatura, mas diminuindo bastante a pressão, você vai ter aqui, ó, chegar nessa temperatura aqui, ó, próximo de 0 graus Celsius também, tem que baixar a temperatura. E aí você tem aqui dentro a água em vapor, tem pedaço de gelo aqui também, tem água e tem líquido. Esse é o ponto triplo. Uma experiência bem bacana para se fazer no laboratório. Umidade. Vamos falar de umidade, estamos caminhando para o final. Umidade é a quantidade de vapor de água no ar. Então, o tempo todo tem um ciclo da água, né? Essa água ela é aquecida nos rios, nas plantas, no chão, e ela vaporiza. Esse vapor fica no ar. Então, eu posso ter muita quantidade de vapor de água no ar ou pouca quantidade. Agora, por exemplo, tem quantidade de vapor de água aqui no ar. Eu não percebo, mas existe. E muita.
Agora, se tiver um ar muito seco, significa que a umidade do ar está baixa. Se eu chegar a 30% de umidade do ar, ou ficar abaixo disso, já é perigoso. Ele resseca as vias aéreas, respiratórias, ele incomoda, né? Se você for para uma cidade que que ela tem uma umidade mais baixa, por exemplo, como Goiânia em relação ao Rio, você começa a sentir uma certa irritação, que a gente está acostumado aqui no Rio de Janeiro, que a umidade é muito maior. E essa umidade baixa também ela favorece queimadas, né? Queimas nas florestas, né? E a umidade, quando está muito alta, também não é muito bom. A umidade muito alta, ela aumenta a proliferação de fungos, bactérias e vírus, né? Falando de Covid, né? Então, a umidade muito alta também não é boa. E o nível de umidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, o nível de umidade é em torno de 60%. Vamos ver um exemplo aqui, que eu tirei uma foto um dia desse, uma foto pedindo o Google previsão do tempo. Aí ele pegou esse site aqui e vamos ver ó, a temperatura, as condições do tempo, aliás, condições do tempo. Temperatura de 21 graus Celsius, ou se eu quiser Fahrenheit, é só clicar aqui no azul, mas está em Celsius, graus Celsius, e nublado. Precipitação 1%, né, de chuva. Umidade 70%. Então a gente a gente está no inverno aqui, então ó, a umidade ela está em 70%. É boa para os vírus, né? O Covid está adorando, mas ainda também não está naquele estado alarmante. Não está naquele estado alarmante, mas ela está acima do nível de umidade recomendado, mas também não está no estado alarmante. Só que é uma boa para vírus nessa época. E vento, a velocidade do vento está baixa, 3 km por hora. Aqui tem já uma previsão para os próximos dias, previsão das condições do tempo. Massa de ar. O que são massas de ar? Isso você estuda em geografia, por exemplo. São grandes camadas de ar que formam-se em determinada região. Aí essas camadas são blocos, né? Vamos supor que você pegou uma camada de ar ali, com pressão alta ou pressão baixa, mas você pegou uma região grande que está com características semelhantes de temperatura, umidade e pressão. Isso é uma massa de ar. Você pegou uma grande região, uma região ampla, um bloco, uma região que tem uma massa de ar ali, que essa massa naquela região ela tem temperatura, umidade e pressão muito parecida. Então você chama aquilo ali de uma massa, né? De um bloco, porque está caminhando junto. Ela vai se deslocar, respeitando a diferença de pressão, e aí ela vai fazer um deslocamento. Então, está andando ali e onde ela vai mudando as condições de tempo, né? Porque ela tem a sua temperatura, a sua umidade. Essas massas deslocam de região de pressão maior para regiões de pressão menor. E elas podem ser quentes, frias, úmidas ou secas. E as massas, conforme elas vão se deslocando, é lógico que ela encontra regiões com situações diferentes e ela vai perdendo, né? Ela vai perdendo suas características. Aqui, por exemplo, tem as massas de ar mais frias que se formam aqui nesse eixo E, aqui, o eixo sul, que formam-se na Patagônia ou no Polo Sul. Essas são as massas de ar que deixam que entram no Brasil e que deixa a gente mais frio. Ela vai pegar logo aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas ela pode chegar até a Amazônia, pode chegar na Bahia. Essas massas, quando elas vêm, elas arrebentam a nossa temperatura, derrubam a nossa temperatura. Aí você vai encontrar ali capitais, vamos falar de capitais, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Curitiba é a capital mais fria do Brasil, capital que ela vai derrubar mais a temperatura. Por quê? Porque aqui em Porto Alegre e Florianópolis ela ainda tem uma certa dissipação do efeito marítimo. E essas cidades elas são ao nível do mar. Agora, Curitiba ela é alta. Curitiba é alta. Então ela vai sofrer mais essa queda de temperatura. Né? Ela vai sofrer muito mais, porque ela já está mais alta, está numa região mais alta que sofre mais ainda esse impacto. Condições severas de tempo, o quê? Furacão, ciclone, tornado, né? Uma tempestade violenta, são condições severas de tempo que a gente tem que se preocupar e
e tentar sempre prever isso. Tempestade se tornar ciclone, a gente tem que prever. É um dos principais motivos para nosso bom trabalho em condições de tempo, em medidas de condições de tempo. Bom, o último quadro é esse aqui, mudanças climáticas. As mudanças climáticas é um tema à parte, a gente precisa de uma aula só sobre isso. Então, mudanças climáticas você também estuda em geografia e estuda em diversas outras disciplinas, porque ela está relacionada à nossa vida, né? Está diretamente relacionada a tudo que a gente viu. Então, em história, você tem que estudar isso, em biologia, em química, em matemática, em tudo, você tem que estudar aprofundadamente isso. É uma questão muito complicada, porque a gente já tem um processo natural de mudanças climáticas, né? O efeito estufa, eles produzem uma mudança climática, né? Ao longo do tempo, por isso que a Terra, que era muito quente, né? Ela foi esfriando, as condições climáticas, os padrões de tempo foram mudando. Só que, infelizmente, nós seres humanos estamos acelerando essas mudanças climáticas de uma forma que nunca foi tão rápida, né? Por muitos fatores que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar, tem que pensar isso separadamente, né? A gente tem que separar um vídeo, um material para a gente estudar isso com mais detalhes, para ser preciso, né? E saber exatamente o que está provocando essas mudanças climáticas, que está criando problemas muito graves para a gente mesmo. Isso aí, pessoal, demorou um pouquinho, mas terminou o nosso estudo. Agora é ver materiais complementares, para a gente ficar bem esperto nesse tema e poder opinar, poder falar com base científica, pelo menos com esse fundamento que a gente tem aqui, quando se tratar de questões de clima, de condições de tempo, de previsões, questões de ações governamentais para prever problemas. Ok? É isso aí. Tchau, tchau.